Como ter a famosa proficiência cobrado pelas normas regulamentadoras? Que o instrutor deve ter a proficiência. Como ter essa proficiência e como você adquirir essa proficiência? É sobre isso que vamos falar aqui hoje. Então, que você quer aprender como ser proficiente nos treinamentos que você pretende administrar na área de segurança do trabalho, continua comigo até o final do vídeo. Já te convido a curtir o vídeo, compartilhar com os outros profissionais da área aí que precisa ter esse conhecimento e não se esqueça, se inscreve aí, dá essa moral pra gente e vamos junto. Pessoal, a famosa proficiência cobrada pelas normas regulamentadoras, cobrada pela NR35, NR33, NR13, várias outras normas regulamentadoras que cobra a proficiência do instrutor que pretende administrar aula na área de segurança do trabalho. Mas o que é essa famosa proficiência? Essa é uma das dúvidas frequentes que eu tenho nos meus treinamentos de instrutor, aqui pela Power Treinamentos. A proficiência nada mais, nada menos é você conhecer o tema, o assunto que você pretende administrar. Então, muitos profissionais que acham que para ter a proficiência ele precisa só fazer um cursinho de instrutor na área de segurança do trabalho. Eu sou um profissional que formo muitas turmas de instrutor. E na formação dessas turmas, uma coisa que eu passo para os meus alunos, que eles precisam estudar. Que um treinamento de instrutor na área de segurança do trabalho, ele vai te dar um conhecimento, sim, mas você precisa evoluir esse conhecimento. E como você evolui esse conhecimento? Você precisa ler a norma regulamentadora, conhecer cada item cobrado lá dentro da norma. Então, eu costumo falar que um instrutor de trabalho em altura, NR35, ele tem que ter lido a norma no mínimo, tá? 3 vezes. Não leitura, estudo da norma. Ele deve ter estudado pelo menos 3 vezes essa norma regulamentadora para que ele conheça cada detalhe citado dentro da norma. E assim ele tem esse conhecimento para multiplicar esse conhecimento. A gente falando aí da NR35, Trabalho em Altura, que é um dos treinamentos mais ministrados no nosso país, você precisa entender que para você ministrar o treinamento, você tem que saber passar aquela parte técnica do treinamento. Qual que é a parte técnica do treinamento de trabalho em altura? Você precisa saber explicar muito bem o que é um fator de queda, o que é uma zona livre de queda, o que é uma força de impacto, o que é ponto de ancoragem, como inspecionar um cinto de segurança, como inspecionar um ponto de ancoragem, como inspecionar todos os EPIs que serão utilizados no trabalho em altura, como colocar o cinto adequadamente, saber explicar todos os pontos de conexão do cinto de segurança tipo paraquedista do seu trabalhador. Quando você tem esse conhecimento, nesse momento você tem o conhecimento para passar o treinamento teórico de trabalho em altura. A parte teórica, você já está com conhecimento para multiplicar esse treinamento. Passar ali a parte de responsabilidade, análise de risco, toda essa informação inicial do treinamento de trabalho em altura é fácil. Se você tiver uma apresentação, um slide, você consegue passar. Mas na formação eu já falo para os meus alunos, você só terá adquirido a proficiência que é cobrado pela ANR quando você tiver a habilidade de passar esse treinamento sem um apoio digital, sem uma apresentação. Se você for capaz de passar um treinamento de trabalho em altura sem uma apresentação, sem o seu notebook, usando somente um flipchart, você está preparado para passar a parte teórica do treinamento. Em algumas ocasiões, já estou há 8 anos aí como instrutor profissional, já aconteceu comigo de chegar na empresa e esquecer o carregador do notebook.
Eu lembro que num determinado momento, eu lembro que em um determinado momento em uma empresa, o pessoal fala, pô, Claudemir, então vamos cancelar, vamos remarcar. Eu falei, não, 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 você tem o flip chat? Tenho. Então vamos fazer o treinamento e eu garanto para você que vai ficar melhor do que a gente tivesse com a apresentação. E fui, deu um show. Passei aí toda a parte teórica do treinamento de trabalho em altura, que foi 4 horas, até na hora do almoço, para esses trabalhadores. E a avaliação do treinamento foi magnífica. Os alunos elogiaram o treinamento muito, falaram que nunca tinha tido um treinamento daquele formato. Então, hoje eu costumo usar muito esse formato ainda. Por quê? Hoje a gente, quando você ganha uma certa experiência no treinamento e você começa a se tornar especialista naquele assunto, você só usa a sua apresentação para ficar como comunicação visual para os seus alunos. Então, isso aqui é comunicação visual para os seus alunos. Eu costumo falar que um slide bem montado ele tem tópicos e imagem para trabalhar essa parte visual do seu aluno. Então, entenda quando você está ministrando o treinamento, você tem 3 estilos de pessoas acompanhando o seu treinamento. Pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. Cada um desse aluno, ele absorve o seu conteúdo de uma maneira. Por isso que o instrutor, quando ele é um instrutor de elite, ele sabe se comunicar com essas 3 tipos de pessoas de uma vez só. Ele consegue alcançar as pessoas visuais através de imagem, através dessa comunicação visual. Você pode usar o seu slide, você pode usar imagens em alta definição, que isso vai comunicar muito com o seu aluno e vai entrar ali como esse exemplo para o seu aluno. Agora, as pessoas auditivas, você precisa aprender a como comunicar com essas pessoas. As pessoas auditivas, você precisa falar um pouco mais pausado, porque ela quer degustar cada palavra que você está falando. Então, na sua comunicação, você tem que saber colocar ritmo na sua fala, você precisa saber utilizar as pausas no momento adequado no seu treinamento. Quando você aprende essa comunicação verbal eficiente, você começa a falar com esses 3 tipos de pessoas. Você começa a falar com pessoas visuais, auditiva e sinestésica. Para as pessoas sinestésicas, além de você falar devagar em determinados momentos da sua apresentação, você precisa estar mostrando algo. Pessoa sinestésica, ela quer sentir, ela quer pegar. Se eu estou falando de um determinado equipamento, eu pego o equipamento para falar. Aí eu já comunico com as pessoas visuais e comunico também com as pessoas sinestésicas. Estou lá falando de um EPI dentro do meu treinamento, eu pego esse EPI e dou para esse trabalhador. A hora que ele pega o EPI na mão e você vai usando toda a sua comunicação verbal, ele começa a compreender cada ponto do seu treinamento. Você já começa a ter excelência para passar o seu conteúdo. Então, um instrutor que tem proficiência no assunto, ele consegue fazer isso com excelência, porque ele sabe como que ele se comunica de uma forma adequada que compreende todos esses alunos. E aí vem muito também, gente, a preparação que você faz antes do seu treinamento. Essa preparação, ela é de extrema importância. Se eu estou ministrando um treinamento de trabalho em altura, eu preciso entender que tipo de trabalho que esses trabalhadores fazem. Qual que é o meio de acesso que eles utilizam para fazer o trabalho em altura? Entenda que quando você compreende como ele executa o trabalho, você consegue adequar o seu conteúdo para a realidade do trabalhador.
Nesse momento, o trabalhador ele cria uma conexão com você, porque você começa a falar de uma forma que o aluno compreende cada palavra que sai da sua boca. E porque você vai falar de uma maneira que o aluno vai pensar: nossa, ele conhece muito bem a minha atividade. Parece que ele está aqui dentro da empresa conosco. Isso daí vai deixar o seu treinamento muito interessante, muito gostoso de ser acompanhado. E uma coisa que o instrutor, muitas vezes, quando está começando, não tem experiência, ele não sabe, é fazer perguntas adequadas para os seus alunos. Essas perguntas inteligentes para o seu aluno faz com que o seu aluno ele participe do início ao fim do seu treinamento. E o instrutor ele precisa também ser um bom ouvinte. Ele precisa querer escutar o seu aluno. Porque muitas vezes a gente está falando de um determinado assunto e o aluno ele quer dar o seu ponto de vista. Quando você, instrutor, dá essa abertura para o aluno falar o seu ponto de vista, do seu trabalho, tal, isso cria uma conexão, aumenta a sua conexão com o grupo de trabalhadores. E o seu treinamento ele começa a ficar muito interessante. Você começa a fazer esse treinamento com excelência. Isso daí é para passar a parte teórica. Aí o instrutor ele precisa entender também que ele tem a parte prática do treinamento. E como você organiza uma prática de trabalho em altura? A gente vê muitos instrutores cometendo muito equívocos, tá? Na hora de passar a prática de um treinamento de trabalho em altura. Ele vai passar a prática do treinamento de trabalho em altura, ele fica 1 hora passando nós e amarrações. Pô, Claudemir, mas então você está falando que eu não devo passar nós e amarrações no meu treinamento? O que você deve entender? A atividade com seu trabalhador vai fazer dentro da empresa. Qual que é a atividade que ele vai fazer? A atividade que ele vai executar. Ele vai utilizar nós e amarrações? Não, Claudemir. Esse trabalhador ele só faz o acesso na altura utilizando a Paint, a plataforma elevatória móvel de trabalho. Ele precisa aprender nós, gente, e amarrações? Não. Ele não vai usar no seu dia a dia. A sua prática terá que ser na Paint, mostrando na realidade do trabalhador. Como que, na onde que ele vai se conectar dentro da Paint, na onde que é o ponto de ancoragem, o que que ele pode fazer. Por isso que o treinamento em Company dentro da empresa, ele costuma ser melhor do que no centro de treinamento. Porque em Company você vai usar a estrutura que esse trabalhador costuma desenvolver no seu trabalho. Com isso, o trabalhador ele vai ver na prática como que ele terá que executar no seu dia a dia. Qual que é o nome, gente, que a gente está falando? Treinamento. Um jogador de futebol, ele treina para o jogo como? Jogando bola. Um cantor, ele treina fazendo o quê? Cantando. Porque você quer ensinar o seu trabalhador no treinamento coisas que ele não vai fazer no dia a dia. Então você, instrutor, deve pensar o que ele vai fazer no dia a dia. Qual que vai ser a sua atividade? Então esse trabalhador ele tem que treinar a atividade que ele vai executar no seu dia a dia. Isso é treinamento de qualidade. Então, o seu trabalhador, o trabalho dele é acessar andaimes, a prática sua tem que ser em andaimes. Não, Claudemir, o trabalho aqui é trabalhos rotineiros, onde o trabalhador ele só acessa a escada marinheiro. O que você vai passar no seu treinamento? Acesso em escada marinheiro, utilizando os meios de retenção de queda que ele utiliza no dia a dia. Que esse trabalhador, para esse acesso, ele utiliza um trava-queda retrátil, você irá utilizar o trava-queda retrátil para ele subir e descer dessa escada. Não, ele utiliza talabarte duplo com absorvedor de energia. Esse é o meio de retenção de queda que você irá também utilizar no seu treinamento normativo na prática. Entende, tá? Treinamento prático.
prática do trabalho que esse trabalhador executa no seu dia a dia. Só assim o seu treinamento terá extrema qualidade. E lembra de uma coisa, cada trabalhador ele deve executar a prática, porque ele só será aprovado no treinamento quando ele for aprovado no treinamento teórico e treinamento prático. Com certeza, após essa orientação, você vai adequar tanto a parte teórica e a parte prática do seu treinamento de trabalho em altura ou de qualquer outra norma regulamentadora. Lembrando que teoria é passar todo o procedimento que é cobrado dentro de uma norma regulamentadora, NBRs, todo o procedimento interno da empresa. Prático, você vai praticar a prática do trabalho desse trabalhador no dia a dia. Já curte aqui que você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, não se esqueça disso que é muito importante para essa comunidade de profissionais de extrema capacidade aumentar cada vez mais e compartilhe esse vídeo com outros profissionais.